Aristóteles diz uma coisa sobre a qual eu nunca desenvolvi muito até hoje, mas que é fundamental. Todas as pessoas éticas têm essa areteia, esse compromisso em grego com a verdade, elas têm justa indignação. Uma pessoa ética briga, mas briga pelas causas corretas. Tem pouquíssimas causas pelas quais brigar no Brasil de hoje. Nós não devemos brigar por coisas pequenas, devemos relevar tudo. Gente inconveniente, gente que fala alto, gente chata no trânsito, tudo isso é de menor importância, ou citando uma ex-autoridade federal, de menos importância. Todo o resto que é importante são as grandes causas pelas quais a vida vale a pena. Por exemplo, família, por exemplo, ética, por exemplo, a luta contra o preconceito. Estas são as causas que valem a pena e para as quais nós temos que ter justa indignação. Utilizando a Mafalda, a grande personagem da história em quadrinhos do Quino na Argentina, eu tenho que dizer basta a tudo que seja estruturalmente ruim e realmente não rir e nem compactuar com as coisas ruins. A crença aristotélica é uma palavra que depois, essa palavra não é de Aristóteles, é um neologismo inventado por Rousseau em francês. A perfectibilidade, Aristóteles usa uma palavra em grego, a perfectibilidade do caráter. O caráter pode ser transformado e melhorar ano a ano, se eu quiser. Se melhorar o caráter for meu projeto de vida, como é o meu, apesar da dificuldade. Eu luto para ser uma pessoa melhor. Sou derrotado muitas vezes. E às vezes digo para as pessoas que gostam de mim, eu melhorei muito. E elas me dizem, imagina antes. Tamanha quantidade de coisas que tem para consertar ainda. Eu preciso melhorar o meu caráter sempre e constantemente. Preciso ser um homem, um pai, um professor, um profissional melhor cada dia. Perfectibilidade do caráter. Esta luta vai terminar no dia da minha morte. Preciso lutar para isso. Sempre. Este é um desafio. Outra questão importante é que eu tenho que incluir o meu eu na ética. Tudo o que acontece, acontece passando por mim, e eu tenho responsabilidades sobre quase tudo. Responsabilidade significa que minha vida, minha família, meu corpo, minha renda, não são dados do destino, mas são questões fundamentais deste momento. Nós temos no Brasil uma imensa tradição de tirar o eu da história. Nenhum de nós assume que faz parte. E utilizamos frases como o brasileiro não sabe votar, o brasileiro é atrasado, o brasileiro no trânsito é muito estressado. Mas eu sou um santo, consciente criticamente e sempre pontual. Eu vou insistir num ponto que é incômodo, porque é a coisa mais fácil de dizer a todas as plateias, que causaria palmas fáceis e agradaria a todos os ouvidos, ela não é verdadeira. Mas se eu fosse populista, eu insistiria. Que frase é essa? Nós somos um país de trabalhadores honestos governados por ladrões. Seria fabuloso isso. As plateias adorariam, porque nós somos os honestos. Nenhum dos 513 deputados que hoje estão em Brasília, e dos 81 senadores, da presidente que está em licença para investigação e do atual presidente em exercício, nenhum deles deu um golpe de Estado. Todos foram eleitos em eleições livres, abertas e secretas. Todos que deram aqueles votos que tanto nos envergonharam, foram eleitos por nós. Nem que seja pela última vez aquele, mas foram eleitos por nós. E aí Aristóteles nos diz uma frase: os homens refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos, se tornarão bons com a teoria. Nisso se portam como enfermos, que escutassem atentamente seus médicos, mas não fizessem nada do que estes lhe prescrevem. Quem ouve palestras sobre ética e continua andando no acostamento, se funciona como quem vai ao médico, acha o médico ótimo, chega a casa e não faz nada do que o médico manda. Aí o conselho: não vá ao médico e não escute palestra sobre ética. Vá direto para o acostamento, é a sua vocação, é o seu jeito. Não perca mais tempo com isso. A vida sem ética multiplica os problemas porque o mentiroso começa a se enredar exponencialmente
em histórias. Toda pessoa que mente tem que ter uma memória brilhante e começa a ser pego nos detalhes da sua história. Ao contrário do que nos ensinaram, isso é terrível dizer, o crime compensa, roubar compensa. As mães estavam erradas, ladrões enriquecem mais rápido, porém não compensa para sempre, não compensa para toda a vida. É óbvio que o imposto que eu não pago vai para o meu bolso, porém em algum momento há o risco de um funcionário nipo brasileiro aparecer na minha frente da Polícia Federal. Há um risco. Em algum momento eu posso passar pelo constrangimento, que deve ser devastador, de ser preso na frente dos meus filhos. Deve ser devastador este sentimento. Papai é um ladrão. Isso é terrível. E mesmo que papai tenha morrido sem ser preso, eu sei que papai é um ladrão. Papai não podia estar recebendo um salário de 5, 10 mil reais e está nos levando para a Europa de primeira classe. De algum lugar saía esse dinheiro. Papai era um ladrão. Difícil isso. O legado da honestidade é um legado, não é que ele seja exatamente ou unicamente melhor, mas ele é mais fácil. O homem desonesto, quando toca seu WhatsApp perto da esposa, fica apavorado. Pode ser de tanta gente. Não? Celular de gente desonesta tem muito código. Tem muita senha para acesso à foto, para mensagem. Um homem desonesto jamais entrega esse celular para a mulher e diz, atende aí, vê quem é. Porque isto é um gesto de profunda confiança na sua ética. Um homem honesto, se alguém diz, você me traiu, esse homem diz com tranquilidade, não, isso é uma história falsa. Um homem desonesto vai saber quem disse isso, quando, em que situação, para saber onde ele vai negar, e assim por diante. A desonestidade torna a vida complicada, torna a vida difícil, torna a vida acidentada. A desonestidade é uma questão que nós temos que pensar diretamente no Brasil, porque nós temos que pensar numa transformação que está sendo demandada neste país, para o qual eu sou muito otimista.